Hoje nós iremos falar sobre dor anterior no joelho. Então, nós vamos começar pelas considerações iniciais. Eu já comentei com vocês em outras aulas aqui no Ortoeduca, aqui no All Together, enfim, que eu tive o prazer, né, o privilégio de participar com um dos grandes nomes na parte do joelho internacional, que foi o Dr. Henri Dejour, juntamente com o Dr. Pose, né, lá de Porto Alegre, e quando a gente fez em 95 esse CD-ROM de semiologia do joelho. Então, muito do que a gente vai comentar aqui, né, e das informações também provém desse DVD, né, desse CD com informações sobre a semiologia, sobre o exame clínico, né, e propedêutica ao nível do joelho. Lembro também a vocês que essa nossa aula é sobre dor anterior do joelho. E nós vamos ter, por exemplo, eu sugiro para vocês, aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais, poderão encontrar de forma mais detalhada ainda quando entrar em determinados tipos de afecções. Nós temos, por exemplo, aulas que falam só sobre fêmur patelar, né? Então, você pode encontrar de uma forma mais detalhada, então, na aula de fêmur patelar. Então, eu vou passar aqui algumas partes que é importante falar sobre fêmur patelar, porque está ligado à dor anterior do joelho, mas vocês querendo ver de uma forma mais aprofundada, podem daí, para complementar essa aula, assistirem a aula ou revisarem a aula de fêmur patelar. O mesmo para a avaliação clínica, né? Nós temos uma aula sobre avaliação clínica do joelho. Então, lá você também vai poder fazer de uma forma mais aprofundada com relação à avaliação clínica. Claro que nós iremos abordar aqui, né, e vamos mostrar esses elementos, mas talvez não com a mesma profundidade, porque hoje o tema é dor anterior do joelho. Então, vamos começar então falando sobre o que vem a ser essa dor anterior do joelho, né? Ela, por definição, é uma dor que acontece né, ou retropatelar, né, acontece nessa porção em torno, né, da patela, né? A síndrome da dor fêmuro-patelar é o tipo de dor mais comum, né, de queixa mais comum que a gente acaba encontrando, né, no consultório da especialidade, no consultório do joelho. E ela pode ser definida como essa dor nessa região que fica anterior ao joelho, podendo ser anterior à parte da patela, pode ser retropatelar, pode ser ao redor da patela, peripatelar, né, como resultante de alterações que podem ser alterações físicas, né, e alterações também bioquímicas na articulação patelo-femoral, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Vamos revisar brevemente a parte da anatomia e da biomecânica. Aqui nós vemos uma patela, né? Essa aqui é a face anterior da patela e aqui nós temos a face posterior, que é a face onde tem a cobertura de cartilagem, tá? Que vai estar em contato com os côndilos femorais. A patela, então, ele é o maior osso sesamoide que nós temos no corpo humano. Ele vai fazer, então, essa ligação, vai servir como um vínculo entre o quadríceps e o ligamento da patela. Aqui, hoje, na aula, como a gente já comentou outras vezes, né, em termos de nome anatômica, o correto, quando nós falamos em tendão patelar, o correto seria nós nos referirmos ao tendão patelar como ligamento da patela, o ligamento patelar, né, que nós falamos em tendão, por exemplo, como no tendão quadricipital, onde você tem uma parte do músculo, você tem a parte tendínea, onde tem o tendão, e você tem um osso. Agora, quando você tem um osso ligando a outro osso, né, na verdade, nós não temos um tendão, aqui nós temos um ligamento. Então, por isso do ponto de vista anatômico. Claro que vocês vão encontrar na literatura muita referência e se você vai procurar, vai encontrar muita coisa falando sobre tendão, então patelar ou patelar tendon, né, em inglês. Bom, então aqui nós vemos, né, o ligamento da patela. E eu, por hora, vou falar de uma forma, por hora vou falar de outra, mas já fiz essa chamada para vocês do ponto de vista anatômico, tá? Então,
E a patela, ela acaba sendo esse órgão, esse elemento de conexão, aqui no mecanismo extensor. Ele vai receber essas fibras que vêm do quadríceps, aqui na parte superior, que compõem o tendão quadricipital, né? E passa através da patela, e aí nós teremos, então, nessa parte superior também, muitos chamam como o polo superior da patela, o polo inferior da patela, mas a nômina correta seria a base da patela e o ápice da patela. Então, o ápice fica para baixo e a base fica mais cranial. Então, às vezes, você pode acabar se confundindo com relação a isso. Pensar que na patela, essa é a maneira correta. A base fica para cima e o ápice fica aqui na parte inferior, no polo, né, também chamado de polo inferior da patela. Ainda na anatomia, nós vemos aqui que somente 2/3 daquela parte posterior, da face posterior da patela, é que tem a superfície, é coberto por essa superfície cartilagínea, né? É a parte de cartilagem mais espessa do corpo humano, é nessa região aqui, podendo chegar até 7 milímetros, né? Que nós vemos aqui. Então, vemos o osso, né, aqui subcondral, vemos a patela e vemos a cobertura cartilagínea aqui nessa área. Aqui nós vemos a articulação femoropatelar, o joelho visto de frente, né, a patela aqui, os côndilos, sua relação com os côndilos. À medida que você vai fazendo essa flexão, a patela, à medida que o joelho vai fletindo, a patela, né, ela passa de uma posição mais superior e ela vai se dirigindo mais inferiormente aqui, né, e vai tendo, inicia o seu contato aqui junto da região, né, também chamado da tróclea ou sulco femoral, aqui, o face femoral, né, superfície femoral, aqui, e ela, então, à medida que vai fletindo, ela vai entrando em contato daí com os côndilos femorais. Né? Aqui, rapidamente, nós vemos que a patela, então, ela fica à mercê aqui de toda uma gama de forças, né, musculares e estabilizadores também laterais, as características anatômicas em que essa patela tem o seu relacionamento com o fêmur, né, e a sua inserção, que é direcionada aqui para a tuberosidade da tíbia, tá, que nós vemos aqui mais abaixo. Aqui a característica da vascularização, né, a vascularização com as artérias, né, geniculares, que nós vemos aqui. Vemos também na parte posterior, lá nós vemos a parte da artéria poplite. Aqui a gente vê, então, a artéria genicular, né, descendente, aqui a parte medial inferior da artéria genicular, o ramo medial inferior, e temos também na parte lateral aqui a artéria genicular lateral e inferior, como vemos aqui, e aqui mais acima nós vemos a superior. E isso aqui vai formar um complexo que vai ser responsável pela vascularização aqui da patela, né? E aqui também, depois dos ligamentos, enfim, de toda a articulação do joelho. Aqui, com relação à musculatura do quadríceps, né? Nós temos o tendão aqui do quadríceps, a chegada aqui do vasto medial, vasto lateral e as forças que acabam, né, compondo, né, os vetores que vão ser responsáveis pelo direcionamento, pela estabilidade aqui, que é dada de forma dinâmica por essa musculatura. Né? Aqui nós temos também a avaliação, né, clínica do deslocamento dessa patela. Né? Muitas vezes a gente tem que observar aqui, se nós dividirmos essa patela em 4 quadrantes, vai dar em torno, aqui conforme a gente está vendo aqui, o 1, 2, 3 e 4, e aí a gente pode avaliar com relação à estabilidade lateral. Muitas vezes até um quadrante é tido como normal quando você faz um deslocamento medial ou lateral dessa patela. Já quando você começa a ter deslocamentos maiores do que esse quadrante, pode ser como consequência de algum processo, veja, nesse caso aqui, pode ser por uma lesão do ligamento patelo-femoral medial, por exemplo, né, pode provocar com que essa patela tenha uma alteração no seu tracking, na maneira com que ela se relaciona, né, com
com a superfície aqui do fêmur. Aqui esse outro trabalho, ele mostra a relação da patela durante a flexo-extensão. Então, quando o joelho está estendido, a patela praticamente ela não tem contato aqui com os côndilos femorais. E à medida, veja aqui que em 0 grau, a patela vai estar aqui acima, tá? Aí, à medida que vai fazendo a flexão, então, à medida que vai fazendo a flexão, a parte da patela que começa a entrar em contato é a porção que está abaixo aqui do equador da patela, né? Que está mais próximo do ápice, que seria também chamado de polo inferior. Então, começa a primeira parte a ter contato com o polo inferior, ou com a parte mais inferior. Claro que o ápice aqui não entra em contato, porque nem tem cobertura de cartilagem, mas é a parte mais distal. E à medida que você vai fletindo, veja em torno de 60 graus, essa é a área da patela que vai se comunicar, que vai ter contato com essa porção aqui dos côndilos, né? E à medida que você vai fletindo mais, em 90 graus, nós temos essa porção aqui já acima do equador da patela, em 90 graus, né? E à medida que essa sua flexão vai para mais, aqui em torno de 120 graus, você tem a parte mais superior aqui na patela, mais cranial, né? Que é onde você tem a base da patela, alguns chamam também de polo superior, que é essa que vai entrar em contato com os côndilos, então, quando a flexão é bastante elevada. Agora vamos ver um pouquinho na anatomia sobre os estabilizadores aqui, né? Do ponto de vista da anatomia e da biomecânica. Nós temos estabilizadores estáticos, né? Que esses envolvem o tendão do quadríceps, o ligamento da patela, o retináculo oblíquo superficial lateral e o retináculo medial, né? Então, que vai ter o papel do ligamento, da formação do ligamento patelofemoral, o fêmuro-patelar medial, que nós estamos vendo aqui. Tá? E nós temos, esses então são estabilizadores estáticos, ok? Já os estabilizadores dinâmicos, eles são dados pela ação da musculatura, do reto femoral, né, que nós já vimos anteriormente, né? Então, o reto femoral, né, o vasto medial, o vasto lateral e o vasto intermédio numa camada mais posterior aqui, né, por baixo do reto anterior. Tá? E além também da estabilidade que é dada pela arquitetura óssea propriamente dita. Também com relação à mecânica, a gente deve observar, né, que o membro inferior ele apresenta um valgo que ele é fisiológico, que ele é variável em torno de 5 a 15 graus. Lembrando que esse valgo ele acaba sendo, né, maior em geral nas mulheres, né, do que nos homens. Então os valores menores estão ligados geralmente para o homem e a mulher que tem uma pelve mais larga. Então com isso a cabeça do fêmur acaba ficando mais lateralizada. Então, você tem aqui um valgo maior no caso da mulher. E no homem esse valgo é menor, já que a pelve do homem, então, ela não tem tanto, essa distância lateral aqui, ela é menor em comparação, proporcionalmente, à pelve da mulher. Então, esse valgo fisiológico ele vai provocar também um chamado momento valgo desse joelho, né, durante a marcha, durante o apoio desse indivíduo, né, e isso tem uma tendência de lateralização da patela. Isso pode ajudar a explicar também com relação aos problemas durante a flexo-extensão e durante a marcha, né, e nos movimentos por exemplo, na corrida e de troca você vai correndo, do movimento aquele chamado de cutting, que você vem na corrida numa direção e você faz um corte, muitas vezes para fazer um drible, para enganar, fazer uma finta, enganar o adversário. Isso acontece muito nos jogos, como no futebol, como no basquete, onde você tem que fazer o pivô, fazer o giro, trocar de direção. Então, você corre também o risco por essa tendência de lateralização, e nas mulheres ainda mais acaba sendo mais importante, você pode ter, né, uma instabilidade aqui de sua patela. Equilíbrio, né, as estruturas ósseas e os estabilizadores, tanto os estáticos como os dinâmicos, que vão acabar dando, no final das contas, o equilíbrio nessa articulação fêmuro-patelar. A patela,
ela tem uma característica mecânica aqui importante na biomecânica, que ela aumenta em 50% a força extensora do quadríceps, né? Então nós vemos aqui está o quadríceps, vai chegar na patela, e aqui então vai estar o ligamento da patela abaixo. Então a presença da patela ou a retirada da patela na patelectomia pode ter um impacto de até 50%, né, da força do quadríceps, porque vai fazer com que esse braço de alavanca, com a presença da patela, então ele fica maior e com isso aumenta a eficiência mecânica do funcionamento da musculatura do quadríceps. Tá? E nós temos também a patela que guia para o tendão quadricipital, né? Serve também a patela com um papel de proteção, né, para os côndilos e para a região da tróclea. Tá? Aqui nós vemos as características da patela. Ela pode ter desenhos e configurações morfológicas diferentes. Né? Nós temos, segundo Wiberg, nós temos aqui os 3 tipos de patela descritos, né? E um quarto tipo ainda aqui, que é uma modificação dessa classificação de Wiberg, que foi feita por Baumgarten. Então, desse quarto tipo aqui. E aqui nós vemos com relação à proporção entre a superfície lateral e medial dessa patela. Então, quando é do tipo assim mais equilibrado, como nós vemos aqui, nós temos um tipo 1. Aqui nós temos um tipo 2, existe maior área, né, aqui na parte lateral do que medial. E aqui nós vemos, é bastante maior aqui a parte lateral, o predomínio lateral e a configuração aqui mais verticalizada aqui. E nesse quarto tipo praticamente você não encontra essa porção medial aqui da parte da patela. Aqui ainda vemos que durante os movimentos de flexo-extensão do joelho, nós podemos ter translações lateral, medial ou lateral. Lembra que quando nós olhamos o joelho aqui de frente, nessa posição aqui, né, esse aqui é um corte axial, por exemplo, nós temos que o côndilo lateral ele tem essa característica de ser mais alto do que o côndilo medial. Né? E o côndilo medial ele é mais oblíquo, enquanto que o côndilo lateral ele é mais vertical, como nós vemos aqui. Tá? E aqui nós temos também esse spin que acaba acontecendo na patela de uma rotação medial aqui, ó, né? Quando nós temos movimentos de flexão e extensão do joelho. Né? E durante os movimentos de flexão e extensão nós também vemos, né, aquele papel que a gente já mostrou antes para vocês, a relação dessa patela em relação a tróclea, em relação aos côndilos femorais. Quanto mais fletido, maior contato com os côndilos. Vamos ver agora com relação à etiologia dessa dor anterior do joelho. Né? Então, nós temos, é um diagnóstico que acaba sendo comum, é uma queixa comum dos pacientes. Frequentemente, isso é encontrado em atletas que vêm com queixa de dor anterior no joelho. Já havia comentado no início desse nosso encontro que existe uma predominância do sexo feminino em relação ao sexo masculino, né, 2:1, né? Então, predomina o sexo feminino de 2:1, né, caso então de mulheres com queixa de dor anterior do joelho. Né? E ela acaba sendo mais frequente, né, em pacientes jovens por volta da 2ª e 3ª décadas. Tá? Ainda na etiologia, a causa ela pode ser multifatorial, ou seja, nós podemos ter causas múltiplas contribuindo para essa dor anterior do joelho, e de uma maneira geral ela pode se dividir em causas mecânicas, etiologia mecânica, né, biomecânica, ou então bioquímicas. Né? Essas biomecânicas podem acontecer tanto de uma forma aguda, né, num trauma, numa luxação, né, com lesão condral, com trauma ou fratura, como do ponto de vista crônico, naqueles casos de pacientes que tenham luxações recorrentes, pacientes que têm um aumento do ângulo Q, ou seja, com uma lateralização, né, da tuberosidade da tíbia, uma patela alta também, porque quanto mais alta a patela, mais tempo demora para ela encontrar o trilho, para ela poder, para que essa patela consiga encontrar o seu trilho e aí ficar estabilizada durante a flexão do joelho. Então, quanto mais alta a patela,
né, mais longe está esse trilho. Então, maior é a chance dela acabar perdendo a sua orientação e acabar tendo uma tendência à lateralização. Tá? Numa patela já em altura normal, uma patela baixa, dificilmente você vai ter queixas de instabilidade, né, nessas patelas. Né? É claro que existem outros fatores também, mas com relação, né, à altura patelar, por exemplo, a gente está comentando agora. Pós-trauma também, em crônicas, pode acabar acontecendo, uma hiperpressão lateral da patela, uma distrofia simpático-reflexa que pode acabar sendo desencadeada num joelho crônico com queixas crônicas. Né? E do ponto de vista bioquímico, né, como etiologia, nós podemos ter doenças, né, doenças como a própria artrite reumatoide, né, nos seus comprometimentos não só na mão, obviamente, né, mas ao nível, por exemplo, do joelho, né, artrite reumatoide, sinovites, aderências, né, articulares. Causas iatrogênicas, por exemplo, com o uso de corticosteroides, imobilizações realizadas na articulação do joelho por tempo muito prolongado, também pode acabar levando a uma condromalácia, pode acabar levando a um sofrimento da parte, né, da superfície articular e pode levar a dor também anterior do joelho e alterações degenerativas, como no caso da osteoartrite. Aqui vejam esse trabalho de 1988 sobre a classificação, né, das afecções patelofemurais, desculpe, que é um trabalho do Merchan, né, um trabalho clássico, tá? Então nós temos aqui o primeiro grande grupo aqui de desordens patelofemurais, nós temos o trauma, tá? E esse trauma pode ser um trauma agudo, pode ser um trauma repetitivo e pode ser efeitos tardios do trauma. Né? No trauma agudo, pode ser, por exemplo, numa contusão, numa fratura, né? Seja ela da patela, da tróclea femoral, da epífise proximal da tíbia. Pode ser um caso, como a gente está vendo aqui, de uma luxação, né, desse paciente devido a um trauma. O paciente pode receber um trauma medial, por exemplo, e a patela luxar lateralmente, ou ele já tem uma propensão e mais um trauma acaba levando a esse quadro aqui. Uma ruptura do tendão do quadríceps ou do ligamento da patela, né, o tendão patelar, também chamado. Traumas repetitivos agora, aqueles casos onde o paciente ele pratica o esporte e ele acaba, por trauma repetitivo, desenvolvendo processos inflamatórios ou processo de degeneração tendínea, né, as tendinoses, né, ou as tendinites aqui no caso, né, tendinite patelar, jumper's knee, né, joelho do saltador, como a gente já está vendo aqui, um jumper's knee, onde na parte inferior aqui do ápice da patela, que seria o polo inferior aqui, nós vemos uma alteração na ressonância magnética com a presença aqui de líquido, né, no interior aqui desse tendão, né, alterações na constituição do tendão. Nós vamos ver depois nos exames de imagem de uma forma mais ampliado aqui. Né? Tendinite do quadríceps, tendinite peripatelar, bursites, né, do tipo bursite pré-patelar, apofisites, né, no caso o osgutilaten, ou osgutilater ou então Cindy Larsen Johnson. Nós temos ainda os efeitos tardios do trauma, ou seja, aqueles casos como condromalácia de patela pós-traumática, uma artrite patelofemoral pós-traumática, uma síndrome do coxim gorduroso anterior, a distrofia simpático-reflexa da patela, distrofia patelar óssea, patela baixa, como a gente está vendo aqui, ó, estão vendo a linha de Blumenstadt aqui, e vocês estão vendo que essa patela está bem abaixo, claro que não está numa flexão adequada aqui, né, mas se vê que essa é uma patela baixa, tá? Uma patela baixa adquirida, como a gente está mostrando aqui, uma fibrose adquirida do quadríceps. Então, são elementos que podem levar à afecção patelofemoral aqui nessa classificação de Merchan. Além do trauma, que é o primeiro elemento que nós vimos, nesse outro slide, então, nós temos o segundo elemento, seriam as displasias patelofemorais. E 3, a condromalácia patelar idiopática. Então, aqui na displasia patelofemoral, então nós podemos ter a síndrome de compressão patelar lateral,
podendo gerar condromalácia patelar secundária, artrite patelofemoral secundária, ou seja, com o passar do tempo, aquilo que começou como uma condromalácia pode acabar evoluindo para um processo degenerativo mais importante. Nós podemos ter uma subluxação crônica, né, da patela. Isso pode gerar também uma condromalácia secundária patelar, uma artrite patelofemoral secundária. Né? A luxação recorrente da patela, aqueles pacientes que têm histórias de luxação que se repete, então pode estar associado também com uma fratura, né? Podendo ter uma lesão osteocondral, podendo haver também uma avulsão. Né? Por exemplo, pode acontecer isso com uma avulsão da borda medial, né? Ali onde você tem a fixação, por exemplo, do ligamento patelofemoral. Uma condromalácia patelar secundária, uma artrite patelofemoral secundária. E a luxação crônica da patela, que pode ocorrer tanto por forma congênita, né? Que são casos ainda mais complexos, ou ainda de forma adquirida. E a condromalácia patelar idiopática, descrita também aqui, Merchan, né, coloca isso nessa classificação, conforme foi descrito por Albernetti em 1976, né, uma fibrilação da faceta medial da patela e alterações das camadas profundas, como descrito também em 76 por um outro estudioso, Goodfellow, aquele que também mostrou aquelas áreas de correlação e de contato na fêmur patelar, que eu mostrei para vocês no início da nossa apresentação. Aqui também o Goodfellow faz em 76 e uma classificação que seria tipo 1 de amolecimento, tipo 2 de fibrilação, tipo 3 você já tem áreas com fissuras aqui e o tipo 4 é quando você já tem exposição óssea. Além dessas alterações, né, patelofemorais que nós temos aqui do Merchan, nós temos ainda a osteocondrite dissecante. Olha aqui no perfil dessa patela um caso de osteocondrite dissecante na patela aqui, né? Aqui nós vemos nessa imagem aqui, né, no axilar de patela, também vemos uma osteocondrite dissecante aqui na patela. Tá? Pode ser tanto na parte da patela, como pode também acontecer na tróclea femoral, no aspecto femoral aqui. E também um outro elemento também mostrado nessa classificação por Merchan, que é a plica sinovial. Então ele coloca que nós temos, né, uma plica médio patelar, que é uma prateleira, né, medial shelf ou prateleira medial, que ela pode ser sintomática, ela pode acabar se espessando, ela fica na parede medial aqui, veja a patela acima, o côndilo abaixo, e ela pode ficar atritando aqui, ou ela pode passar por um processo inflamatório depois de uma queda, ou um trauma que aconteça nessa região, ou o indivíduo fazer movimentos muito repetitivos, subir, descer escada no esporte, isso pode provocar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, geralmente, ele pode regredir, o paciente voltar a ficar assintomático e tudo bem. Mas se esses processos inflamatórios forem acontecendo de uma maneira repetitiva, isso acaba levando uma alteração na constituição dessa plica, né? Nessa plica nada mais é que uma dobra, né? Que é uma dobra de sinovial, né? que você encontra aqui nessa região. E aí, essa dobra de sinovial, ela pode ficando espessada, ela pode ir mudando a sua constituição, que antes era com característica sinovial, e ela pode se transformar num aspecto fibrosado, se tornar uma fibrótica, uma plica fibrótica. Pode, inclusive, essa plica passar por alterações ainda além de fibrose, ela pode antes de se calcificar, ela pode, inclusive, se transformar com aspecto cartilagíneo, aqui, né? E até mesmo existe caso com descrição de plica sinovial com calcificação dessa plica, né? Então, assim, muitas vezes quando ela se encontra sintomática, então pode ser um dos casos para você indicar tratamento cirúrgico, né, nesses pacientes. A suprapatelar é uma outra plica também, que é uma outra dobra de membrana que fica na parte superior. Pode acontecer situações onde ela pode funcionar como uma válvula, ela pode ser totalmente separar a articulação, separar o compartimento, né, o compartimento que fica suprapatelar do restante do joelho,
E aí você pode ter áreas com derrame articular, aumento de volume nessa área, queixa de dor anterior no joelho, e pode ser por uma plica também suprapatelar. Ou ainda a plica lateral, que é uma bastante rara de ser encontrada, né? Que seria então, que pode trazer também dor para esses pacientes nessa região anterior aqui do joelho, que é uma afecção também que compromete o joelho. Vamos passar agora então para a clínica desses pacientes. O que esses pacientes eles chegam se queixando, né? Então, sintomas clínicos a gente deve investigar com uma boa história se esses pacientes apresentam algum problema femoropatelar, avaliar com relação à dor, se essa dor é anterior, em que parte que ela costuma, onde se o paciente consegue apontar com o dedo, ele descreve isso, olha, dói mais ou menos por aqui, ou se ele consegue ser preciso e mostrar onde é essa dor, e você poder localizar se ela fica em qual região, se ela é na frente, se é atrás da patela, se ela é lateral, se ela é superior, se ela é medial, né? Então é importante fazer essa verificação. Um outro elemento também, o paciente pode relatar o chamado sinal do cinema. Por que sinal do cinema, né? Porque muitas vezes quando as pessoas, no cinema, a pessoa fica sentado lá, vamos supor durante um período de umas 2 horas, que é o período de um filme, né? Então nós temos 1h40, 2 horas, 2 horas e meia. Então, quando o indivíduo fica muito tempo sentado, essa plica, né, nós podemos ter um caso de uma sintomatologia dada por uma plica, por exemplo, uma plica médio-patelar, ela começa a incomodar. E aí o paciente, se ele estende o joelho, ele sente um alívio, né, no momento que ele faz isso. Mas não é só no cinema, né? Um exemplo aqui no cinema, mas o indivíduo que passa também muito tempo sentado, ele começa a sentir um desconforto no joelho, ou até mesmo dor, e que alivia quando ele acaba estendendo o joelho. Então, levantar a possibilidade desse sinal do cinema. Pode estar relacionado com uma plica sinovial, tá? E que seja sintomática, podendo ser patológico, podendo ser tratado conservadoramente, tratando do processo inflamatório, ou em casos onde nós não tivermos um resultado satisfatório para o tratamento conservador, que é o que acaba acontecendo na maioria das vezes, aí você tem indicação de fazer a ressecção artroscópica, né, dessa plica. Ela pode também, além de dor, vem acompanhada com estalidos, né, durante os movimentos, um snap, um estalido, um ressalto também nessa região da articulação entre na patela femoral, na parte medial. Tá? Bom, instabilidade. O paciente também pode vir com queixas de instabilidade, e essa instabilidade também, de uma forma ou de outra, pode acabar levando a dor anterior no joelho. Então, nós precisamos avaliar se esse paciente tem uma instabilidade objetiva, que é aquela que a gente consegue detectar essa estabilidade no exame clínico, ou é uma estabilidade subjetiva, que é aquela que o paciente diz que ele tem a sensação, ou que ele sente que o joelho dele é instável, que vai sair fora, né? Que ele tem uma sensação que o joelho dele, que ele não confia muito nesse joelho, né? E ele pode referir-se a falseio, nós devemos fazer a diferenciação no caso desses falseios, se não são falseios que estão relacionados ou com corpo livre articular, que também pode dar falseio, com uma lesão condral, né, com um fragmento solto, ou com uma lesão meniscal, né, ou um corpo livre condral, por exemplo, podem levar um falseio no joelho, ou ainda os falseios ligamentares, por uma lesão do ligamento cruzado anterior ou cruzado posterior, que podem trazer queixas de falseio para o paciente. Então, temos que fazer o diagnóstico diferencial. Óbvio que para fazer uma lesão no cruzado anterior, o paciente tem que ter uma história de um trauma muito significativo na sua história pregressa, né? Então, mas deve ser também levantado para afastar. Então, vamos dar um exemplo. O paciente pode vir se queixar que o joelho dele falseia. Você pode perguntar se ele já teve algum trauma importante naquele joelho. Ele pode dizer para você, não, nunca tive nenhum trauma importante. Seria um tipo de abordagem na sua história clínica. Ou ele diz, não, eu no futebol, há uns 10 anos atrás, eu fiz um entorse muito severo, meu joelho aumentou de tamanho já na hora, tive que ir para o hospital, puncionar o joelho, saiu sangue, tiraram várias seringas de sangue. Então, você pode associar isso, olha, esse paciente provavelmente fez uma lesão ligamentar, uma ruptura de LCA, ele pode ter uma lesão crônica e por isso ele tem falseio, né?
Claro que também você pode ter fatores que estão associados. O indivíduo pode ter uma lesão ligamentar e também ter uma instabilidade na articulação patelofemoral. Então, aí fica mais complicado ainda e requer, obviamente, a experiência, né, do especialista, né, em conseguir fazer a separação entre se a queixa dele é pela instabilidade do joelho, pela insuficiência ligamentar do cruzado anterior, ou se esse falseio que ele tem se deve a uma instabilidade da fêmuro-patelar. Outro elemento também que deve se pesquisar é com relação à crepitação. O paciente pode vir relatando, olha, meu joelho ele parece que tem areia dentro, ele dá uns estalos, dá uns rangidos, ele como se... Né? Então, muitas vezes você pode ouvir esse barulho. Então ele mostra, olha, se eu faço esse movimento, aí se você segurar e tentar impedir que estenda o joelho, daí faz um barulho que é audível. Então você pode já estar frente a, por exemplo, uma lesão já condral, uma condromalácia, aí depende do grau já, você pode ter um grau já avançado, uma lesão condral mesmo, já até mesmo com a perda da área da cobertura cartilagínea e até mesmo com o osso subcondral exposto. Né? Bloqueios, né, por interposição de fragmento intraarticular, por corpo livre, nós já comentamos sobre isso, ou então se é um bloqueio devido a uma contratura, por contratura muscular. Tá? E o aumento do volume, nós devemos fazer o diagnóstico diferencial, se esse aumento de volume é um edema ou se é um derrame articular. E isso a gente vai ver palpando, né, sentindo se existe uma presença de líquido lá no interior desse joelho, né, aquele movimento, aquele teste de onda, você empurra, né, o paciente de decúbito dorsal, você pode empurrar de baixo para cima e de cima para baixo, e você sente como se tivesse líquido lá dentro de uma área para outra. Né? Ou então você pode fazer aquele teste de rechaço ou da tecla também, você pode colocar o comprime, né, para que você junte a maior quantidade de líquido abaixo da patela, e aí você vai fazer um movimento tentando bater sobre a patela para que a patela bata então sobre a superfície do fêmur. Então, se existir um espaço e ele bate nessa área como se fosse uma tecla, você pode estar perante a um derrame articular. Né? Um edema já você vai ter, não vai ter a presença de líquido, você vai ter um aumento desse volume de uma forma difusa. Tá? Ainda na clínica, né, sintomas clínicos, nós podemos ter fibrilações na cartilagem, que podem levar a uma irritação química nessa sinovial, e isso é que pode ser a causa, a gênese da dor, do edema desse paciente. A dor patelar do paciente, ela pode também, né, ter a sua origem no osso subcondral. E um mau alinhamento pode também levar a dor nos pacientes, às vezes essa dor pode até ser maior, segundo o Insel, né, em pacientes jovens, ele pode ter mais dor por um mau alinhamento do que por uma lesão condral propriamente dita. Vamos ver agora na clínica a inspeção. O que nós vamos observar então na inspeção? Nós devemos observar se existe desvios de alinhamento, né? E desvios rotacionais, observando esse membro inferior, observando os joelhos. Né? Inspeção estática e dinâmica, devemos observar se o indivíduo tem obesidade, como é que está o trofismo muscular, se tem área de hipotrofia, né, da musculatura. Muitas vezes o vasto medial e o vasto medial oblíquo é um dos primeiros, então você deve avaliar de forma comparativa os dois joelhos, pedir para que o paciente estenda o joelho, faça a contração isométrica de ambos os quadríceps e observar se existe diferença no trofismo. Tá? Olhar também com relação à avaliação dinâmica dessa patela durante a flexo-extensão, se existe alguma alteração, algum ressalto quando ele flete, estende o joelho, se existe alguma tendência, né, de subluxação dessa patela. Incluir na avaliação não só o joelho, mas também a pelve, o quadril e os pés desses pacientes. Então, não basta nós ficarmos somente olhando para o joelho, mas é necessário, né, avaliar esse indivíduo, né, também a parte do pé, a parte do tornozelo, a parte do quadril e a pelve desses pacientes.
É importante fazer uma avaliação do comprimento dos membros, a comparação do comprimento dos membros inferiores desses pacientes, avaliar o ângulo Q, que também é chamado de ângulo quadricipital, né? Então, o que é um ângulo dado? É onde você vai definir esse ângulo quando você determina o centro aqui da tuberosidade da tíbia, você marca um ponto no centro da tuberosidade, marca um ponto no centro da patela. Aí você vai traçar uma linha que vai da tuberosidade até o centro, e vai passar essa sua linha. E depois vai pegar uma linha que venha da espinha ilíaca antero-superior e vai direcionar essa linha também para o centro da patela e vai formar um ângulo ali. Esse é o ângulo Q, o ângulo do quadríceps, o ângulo quadricipital, né? Quando o ângulo Q é muito aumentado, é sinal que essa tuberosidade muitas vezes está mais lateralizada, né? E é um elemento também importante para a gente avaliar, né? Claro que também associado a um TAGT, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? Mas muitas vezes esse aumento do ângulo Q, quando nós temos problemas de alinhamento, e aí no caso alinhamento distal do mecanismo extensor. Avaliar também o grau de mobilidade patelar ou o tilt patelar, avaliando o tilt medial, lateral dessa patela, né? Quanto de lateralização a gente consegue, de medialização a gente consegue manipulando essa patela. A gente vai ver esses testes logo a seguir ali no exame clínico. Na palpação, é importante, então, mensurar a amplitude do movimento do paciente, tanto de forma ativa quanto passiva, mensurar o ângulo fêmuro-poplíteo, né, o ângulo poplíteo do indivíduo, para ver se ele tem alguma retração, né, da musculatura, principalmente da musculatura da isquio, né, isquio-poplítea, e que nós avaliar também a correlação à altura patelar, né, com o indivíduo sentado, vendo se as patelas estão apontadas para frente, se estão apontadas para cima, podendo avaliar se a patela está numa posição normal ou está numa posição alta, né? Identificar a localização da dor do paciente, se for a dor a queixa principal, pedindo para ele mostrar qual é o ponto que dói, e aí você vai lá e palpa essa região, né? E o sinal da tecla, que eu já falei para vocês, ou de rechaço, que é quando você empurra aqui de baixo para cima e aqui o líquido que tem na bolsa quadricipital, no objetivo que esse líquido se acumule abaixo da patela. E aí você faz esse movimento com o dedo, empurrando a patela como se fosse uma tecla, e ela vai bater sobre a superfície, então você vai ter esse sinal da tecla que confirma, né, ou dá indícios de que você está perante um derrame articular. Agora vamos ver algumas manobras especiais, né, alguns testes que a gente tem lá no CD de semiologia, né, onde a gente pode utilizar como manobras especiais aqui na avaliação clínica, né, do joelho. Então, testes, né, como o teste de Zoller, que é um teste onde você pede para o paciente, e aí existem também as variações para a realização desse teste, mas onde você pede para o paciente contrair a musculatura ao mesmo tempo que você empurra. Então, você faz um movimento de empurrar para baixo a patela do paciente e pede para ele contrair vigorosamente o quadríceps. E muitas vezes o paciente tem dor porque acaba pinçando a sinovial que tem ali logo abaixo, né? Então, às vezes o paciente não quer repetir o teste numa segunda vez. O sinal de Rabot é um teste, uma avaliação que você faz uma palpação, né, da patela contra o fêmur, e você pode até avaliar em diferentes graus de flexão desse joelho também, e você pode observar e ver se tem crepitação, se existe alguma irregularidade. Então, quando você faz essa palpação da patela de encontro à superfície patelar do fêmur. E o sinal de apreensão, naqueles pacientes que têm instabilidade, você vai fazer o sinal que é o sinal de Smiley. É um sinal onde você procura lateralizar a patela ao mesmo tempo que você faz um movimento de flexão. E o paciente vai tentar impedir que você faça isso, porque ele tem a sensação de que vai luxar, de que vai sair a sua patela. Essa é uma sensação iminente de luxação. Então, o que a gente vê aqui, esse é o sinal de Smiley, né? Então, você faz esse movimento para tentar deslocar a patela, e o paciente já não deixa você fazer, né? Aqui é o teste de Zollner, você empurra a patela para baixo e pede para o paciente contrair. Então, ele pode também referir dor aqui nesse movimento em processos inflamatórios, né?
Aqui, por exemplo, avaliando quanto que você consegue fazer de lateralização dessa patela, aqui empurrando de medial para lateral, pode também empurrar de lateral para medial. Aqui, determinando ou mensurando o ângulo Q. Você determina o centro da tuberosidade, aqui na tíbia, aqui o centro da patela, e aí você vai passar uma linha que vem lá da espinha ilíaca antero-superior, e aí esse ângulo formado, né, aqui, esse vai ser o ângulo quadricipital ou ângulo Q. Aqui, para fazer uma avaliação, você fica na frente do paciente, você observa, pede o paciente estender e você vai observar o trofismo, né, de forma bilateral. Além da observação, você pode também palpar essa massa aqui, a massa do vasto medial, né? Então, muitas vezes existe alguma afecção sobre o joelho, no joelho, o lado que está comprometido, vai apresentar geralmente uma hipotrofia nesse lado, né? Então, aqui pedindo para fazer a contração da musculatura e observando também se existe alguma anormalidade durante a contração do quadríceps, se existe alguma lateralização, algum movimento anômalo aqui, né? Aqui agora fazendo também a avaliação do tracking patelar, observando durante a flexão e extensão, né, se essa patela está se comportando de uma maneira harmônica durante a flexão e extensão, né? Aqui avaliando mais uma vez, né, observando se existe alguma tensão aumentada nessa porção lateral. E agora vamos passar para a parte da imaginologia. Então, eu lembro novamente a vocês, aqueles que quiserem ver as avaliações com relação a... Nós temos a aula de fêmuro-patelar e avaliação clínica, né, do joelho, exame físico do joelho, onde vocês podem ver isso, então, de uma forma mais aprofundada. Vamos passar, então, agora para a parte da imaginologia. Então, as radiografias, você pode pedir radiografia de frente, em AP do joelho, pode pedir radiografia em perfil, pode pedir radiografia, né, com 30 graus também de perfil em 30 graus de flexão, essa aqui está em extensão, mas você pode pedir com 30 graus de flexão e também pode solicitar as avaliações da fêmuro-patelar, né, com os axiais de patela, que no caso em 30, 60 e 90 graus, para você fazer a avaliação também aqui da configuração dessa fêmuro-patelar. Aqui ainda na radiografia, veja que temos algumas formas diferentes aqui, algumas incidências que levam até nomes aqui. Nós temos a incidência de Houston, que é esse primeiro caso, o paciente fica em decúbito ventral e o raio entra de posterior, aqui é onde você tem o chassi com o filme, 55 graus de flexão, e a patela entra, e o raio entra nessa direção, e a gente tem uma imagem similar a essa aqui. E aqui, quando nós temos, né, essa aqui é uma outra incidência, que é a incidência de Merchant, que ela envolve, então, o raio, ele é crânio-caudal, né, em 30 graus, e o joelho está flexionado em 45 graus. E aqui é onde fica o filme. Então, vai passar aqui o raio, vai passar pela patela e nós vamos ter aquela visão, né, da patela femoral. E aqui o outro tipo de incidência, a incidência de Laurin, que é uma coincidência. Agora o raio ele é caldo cranial, né? O paciente pode até ficar segurando aqui a parte do filme, né, da radiografia, o chassi com a radiografia, com o filme no interior, e aí o raio é disparado, o joelho fica mais ou menos em torno de 20 graus de flexão e também com o objetivo de termos aquelas imagens, né, de axial de patela. Outra forma também é a avaliação no perfil, né, da articulação no caso aqui do joelho, né, nós podemos ver aqui a chamada linha de Blumensaat, né, essa linha aqui que ela dá mais ou menos esse aspecto do teto, né, ela vai dar esse aspecto do teto do túnel tibial, né, do intercôndilo aqui. Então, essa linha de Blumensaat, né, numa posição adequada aqui com o joelho, em torno desses 30 graus, o correto é que a linha, a patela, a patela não pode estar abaixo, não deve tocar aqui essa linha. Então, se eu continuar essa linha aqui,
A patela não deve. Se nós tivermos essa patela tocando essa linha de Blumensaat, nós vamos ter aquilo que a gente chama de patela baixa, tá? Então, assim, uma outra linha que se traça aqui também, essa linha aqui que tem, que seria correspondente aqui que nós vemos aqui nesse perfil, né, ao fechamento da parte de crescimento aqui metafisária do indivíduo, nós temos esse aspecto aqui que é dado. Então, quando eu passo a linha de Blumensaat aqui, mais essa outra linha, se eu tiver a minha patela dentro dessa área, né, eu vou estar com a patela numa altura dentro do normal. Já se a minha patela estiver mais acima aqui, eu vou estar na presença de uma patela alta. Ou então, se eu tiver com a minha patela aqui abaixo, eu vou estar na presença de uma patela baixa, assim, de uma maneira geral aqui olhando. Claro que você tem outros índices para poder avaliar. Por exemplo, a relação de INSA ao Salvat é essa que nós estamos vendo aqui do lado. Então, você leva outros critérios, outros fatores em consideração. Você avalia aqui o tamanho do ligamento da patela, ou do tendão patelar. Tá? Então, você pega o comprimento do ligamento da patela, e aí você vai fazer aqui, vai colocar sobre o comprimento, você vai pegar o comprimento aqui, o maior eixo longitudinal da patela, e vai dividir pelo comprimento do ligamento da patela. E isso aqui deve dar um número entre 0,8 e 1, mais ou menos. Esse aqui deu 0,87, então mostra que a patela está na sua altura normal. Aqui outros índices também que levam outros elementos em consideração. Aqui se passa, isso aqui, por exemplo, o índice de Blackburn Peel, onde você passa uma linha, né, uma linha aqui que passa sobre, né, a superfície articular da tíbia, e aqui você sobe perpendicularmente essa linha até onde você chegar na superfície articular da patela, que você tem a superfície articular da patela. Então você vai pegar esse tamanho, essa altura que vai dessa perpendicular aqui até onde começa a superfície articular, e você vai pegar esse outra linha, que é o B que tem aqui, é onde você vai pegar essa distância aqui, que é o B. Então você vai fazer esse índice vai ser dado por B dividido por A. Então também o normal é que seja em torno de 0,8, aqui é o valor que estaria numa altura normal. Uma outra forma de você também avaliar o índice, esse aqui é um índice francês de Caton-Deschamps, onde você faz uma relação aqui agora da borda anterior da superfície articular da tíbia. Então, aqui está a borda anterior, você vai até, mais uma vez, lá na parte articular da patela, tá? Então, você tem esse AT que está aqui. E aí você vai pegar esse tamanho aqui, mais uma vez, da superfície da articulação da patela, e vai dividir mais uma vez o AP por AT, como a gente vê aqui. Esse é patelar, e aqui é a parte do tendão, né, que é dessa porção anterior aqui da superfície da tíbia. Tá? Então, esse valor aqui também vai ter que dar entre 0,8 e 1,2, você vai estar com uma patela na altura normal. E aí você vai poder definir se é uma patela alta, uma patela baixa, de acordo com as alterações desses números aqui. Se estiver abaixo, você vai ter uma patela baixa, se estiver acima, você vai ter uma patela alta. Aqui, com relação a uma outra avaliação, é no perfil absoluto, uma radiografia em perfil absoluto. Para ver o quê? Olha aqui, por exemplo, essa característica, nós estamos olhando de frente aqui esse fêmur, tá? E olha aqui que situação uma alteração na anatomia, que a gente praticamente não vê profundidade no sulco aqui, né? Então, praticamente, nós temos uma chamada tróclea plana, né? Uma superfície articular aqui da tróclea, que ela é plana, ela é rasa, né? Não tem um sulco aqui que daria já uma estabilidade melhor para uma patela. Então nós podemos ter, isso é mostrado bastante pela escola francesa, né? A importância de fazer essa radiografia em perfil, tá? Para poder avaliar essa profundidade que tem aqui desse sulco aqui, dessa tróclea. Então eles classificam aqui o tipo A, é quando nós temos esse aspecto aqui no perfil, no desenho no perfil, tá? E nós temos essa característica aqui, ó,
tá? Da tróclea desse paciente. Então, sinal de cruzamento, tróclea rasa com morfologia dos côndilos. Os côndilos estão com uma morfologia mantida. Tá? Nesse tipo B agora aqui vocês estão vendo agora o tipo B. No perfil e aqui quando a gente olha na parte no axial de patela, aqui a relação patelo-femoral. Então, vejam que aqui uma tróclea que ela está bastante achatada, plana aqui, ó, estão vendo? Então, assim, nesse tipo B, nós temos o sinal aqui do cruzamento, né? Nós temos um esporão, que está nessa parte superior, né? Supratroclear, com a tróclea de aspecto plano. No tipo C aqui, ó, é o sinal do cruzamento, nós vemos aqui, tá? Com duplo contorno, com a tróclea, aqui nós vemos ela é assimétrica, né? Quando nós olhamos essa tróclea, aqui a parte lateral e aqui existe uma assimetria, existe uma convexidade aqui lateral também, tá? Então o côndilo lateral ele tem uma convexidade aqui, tá? E o tipo D é esse tipo aqui, tá? Onde nós temos então aqui o sinal do cruzamento, nós vamos ter um esporão aqui mais uma vez bem pronunciado, supratroclear, tá? Essa tróclea ela vai estar assimétrica, tá? Porque você tem aqui uma queda abrupta, ó, vem aqui e já tem essa queda abrupta, aqui conforme a gente está vendo. Então aqui esses são os tipos de tróclea, né? Por que nós estamos falando isso? Porque a tróclea tem uma ligação, uma relação então com a estabilidade também da femoropatelar. Então aqui a gente está vendo a tipo A, aqui a tipo B, já com aquele esporão, a tipo C e a tipo D aqui, tá? Certo? Aqui com a radiografia. Agora, com relação aqui à parte, né, do axial da patela, nós já vimos comentado antes aqui também, né? Então serve para identificar o tipo de patela, segundo lá o Wiesberg, tipo 1, 2 ou 3, ou tipo 4, né, com a modificação que tinha sido já proposta, a gente já mostrou lá anteriormente, classificação que se baseia na localização dessa crista longitudinal. Tá? Aqui a gente observa os elementos que são vistos, aqui em vermelho o côndilo medial, em preto a parte mais profunda, em verde a parte do côndilo lateral. E a vista no perfil aqui, como que aparece esses, quando nós temos aqui uma alteração aqui e que compromete a profundidade dessa tróclea. Aqui mais uma vez nós vemos isso, uma tróclea, né, plana, tá? Uma hipoplasia aqui de tróclea. E aqui, com relação ao papel da tomografia, a escola francesa ela dá grande ênfase, né, para o estudo da femoropatelar, ela dá muito maior atenção para o estudo tomográfico, né, dessa articulação. E vamos ver agora aqui alguns elementos que são levados em consideração. Aqui nós vemos, né, com relação à parte para avaliação desse tilt ou inclinação, né, ou inclinação da patela. O normal é que esse tilt seja em torno de 20 graus. Tá? Então, também podendo ser a 15, 30, 45 graus, e nós fazemos a avaliação desse tilt patelar. Na tomografia, nós vemos então aqui, ó, que para avaliar esse tilt, passa uma linha atrás dos côndilos aqui e uma outra linha aqui, né, em relação à inclinação da própria patela. Aqui observem que na tomografia é feita aqui uma sobreposição do fêmur, nós estamos vendo o fêmur aqui, da tíbia que está sobreposta aqui e também com relação ao quadril. Ó. Veja que aqui está o quadril, está a cabeça do fêmur, estão os côndilos, o colo femoral, né? E aqui também fazendo essa avaliação para poder avaliar também a anteversão, o ângulo de anteversão femoral aqui. Tá? Então, dois cortes acabam sendo sobrepostos aqui e o corte de referência, mais uma vez, né? O corte de referência da tróclea, tá? o troclear, conforme a gente está vendo aqui, né? E a linha tangente condilar linear, que são usados mais uma vez aqui para fazer essa relação. Então aqui a gente vê agora com relação a TAGT, como é que nós vamos definir esse TAGT? Então é da tuberosidade da tíbia,
que nós temos aqui. Então, pega o ponto central, nós temos aqui a tuberosidade da tíbia. Alguns chamam de tuberosidade anterior, mas a tuberosidade da tíbia aqui, tá? Então, por isso é o TA aqui, tá? E aqui é a górgia da tróclea, né? Que é a garganta da tróclea, a parte mais profunda aqui da tróclea. Então, você vai traçar um ponto aqui. Então, você tem um ponto central aqui, né, na tuberosidade, na tíbia, e aqui você tem um ponto que é a parte mais profunda dessa tróclea. E aí você passa uma linha posterior aos côndilos e você levanta, né, uma linha aqui em 90 graus, né? Você vai levantar aqui esta linha, uma que vai até a tíbia e outra que vai até a tróclea. E você vai fazer essa mensuração aqui, tá? Para ver quanto que nós temos aqui em termos do alinhamento do fundo da tróclea para a tuberosidade aqui da tuberosidade anterior, no caso, da tuberosidade da tíbia. Bom, aqui nós já falamos anteriormente de correlacionar com o ângulo de anteversão do colo femoral. E aqui nós vemos que até a GT é normal que ela seja menor do que 18 milímetros. Então, você vai fazer a mensuração, que mais uma vez, ó, a tuberosidade da tíbia, né, o ponto central, e a parte da garganta aqui da tróclea, né? Então, a parte mais profunda. E essa distância que você vai medir aqui é o TAGT. É o normal que ele seja menor do que 18 milímetros, né? Quando ele começa a ser maior aqui do que 20 milímetros, aí nós vamos começar a ter um problema com relação a tuberosidade, ou seja, a gente vai estar frente ao mau alinhamento distal do mecanismo extensor, tá? Então, aqui nós estamos vendo um exemplo, né, onde esse TAGT ele está maior. Bom, ainda na imaginologia, vamos falar um pouco sobre ressonância magnética, né, que ela pode ser importante para identificar lesões de cartilagem, lesões ligamentares. Para avaliar o ligamento patelo-femoral, vejam aqui, ó, nós podemos ter uma imagem aqui, ó, vejam, quando a gente tem essa imagem aqui, nós temos o chamado, é um sinal de Kissen-Bonnet, onde você tem uma área no côndilo femoral, aqui lateral, veja que o côndilo lateral é mais alto, ele tem essa imagem com edema aqui nessa parte, porque houve, e aqui na parte medial da patela, ou seja, provavelmente já houve a luxação, já foi reduzido, mas aqui você tem, então, isso é como mostra um sinal de que essa patela esteve luxada, esteve aqui com esta área, que teve contato com essa área medial, com a presença de extravasamento de líquido, de edema ósseo aqui, e provavelmente esse paciente, para que houvesse essa saída até aqui, acabou acontecendo uma ruptura, né, do ligamento patelo-femoral nessa sua porção medial. Então, a ressonância mostra muito bem essa imagem aqui. Então, aqui, ó, com relação ainda na ressonância, a gente pode fazer aqui a utilização, né, de uma classificação aqui com relação aos tipos de lesão condral. Então, nós podemos dizer que é grau 0 quando nós temos, né, uma cartilagem de aspecto normal na ressonância. O grau 1 é quando nós temos um edema localizado, né, na ressonância. O grau 2 é quando nós temos já irregularidades na superfície articular, um afilamento numa determinada área. O grau 3 é quando você já tem ausência de cartilagem, já tem exposição de osso subcondral, né? E esse osso subcondral a área da cartilagem, ali já pode estar preenchida até mesmo por sinóvia naquela região. E serve também para você, tanto para você avaliar na ressonância magnética as lesões condrais, como para avaliar também as lesões das partes moles e partes ligamentares. Para o tratamento agora dessa dor anterior do joelho, já que nós vimos a clínica, vimos uma série de problemas que pode acabar levando essa dor anterior do joelho, né, vamos ver então em termos de tratamento agora. Então a gente já falou, quando começamos a nossa apresentação, que o principal tipo de tratamento, indicação, é o tratamento conservador, né?
E de preferência, tratamento conservador realizado de forma adequada, porque não adianta só dizer, olha, o paciente fez fisioterapia e não melhorou. Tá, mas quanto tempo ele fez? Não, ele fez 10 sessões de fisioterapia. Para 6 meses, isso é a mesma coisa que nada, né? Fez uma semana, 2, 1 mês de fisioterapia, não fez fisioterapia, não fez reabilitação, tá? Então, precisa um tempo adequado e que na fisioterapia sejam feitos todo um trabalho adequado também para isso, né? Envolvendo o membro inferior como um todo, não só focado no joelho, né? Mas nós temos que ter um trabalho envolvendo todo o membro inferior, envolvendo também aquela região que a gente já comentou, um outro encontro nosso aqui do core, né? Que envolve trabalhar musculaturas da pelve, musculaturas, né, que envolvem a coluna, né? A coluna lombar, né? Lombosacra. Enfim, é necessário todo um trabalho de fortalecimento, de controle neuromotor para reequilibrar esses pacientes, tá? Além, óbvio, se o paciente estiver numa fase álgica, o tratamento também, do ponto de vista para diminuir a parte da dor, também é importante. Veja aqui com relação a essas afecções femoropatelares, então, assim, quando o tratamento não cirúrgico, né, a gente tem ele como uma primeira opção. Tá? A gente já comentou aqui, e acaba em 95% dos casos, os pacientes acabam evoluindo bem, né? Então, para quem gosta muito de operar, isso não é uma coisa muito boa, porque muitos pacientes acabam resolvendo seus problemas na fisioterapia, tá? E vai sobrar uns 5%, mais ou menos, que é aqueles pacientes que vão acabar indo, que mesmo fazendo a fisioterapia adequada, eles precisam fazer correção de algum elemento que ele tenha que foi impossível, né, a correção dele através da fisioterapia. Então veja aqui, alguns elementos importantes. É importante esses pacientes fazer um controle de peso também, né? Porque existe uma sobrecarga muito grande sobre o joelho desses pacientes, tá? Então, um paciente que tem sobrecarga, que tem excesso de peso, tem que ser feito um trabalho, né, não só da fisioterapia, mas um trabalho associado com a parte de nutrição, de psicologia, enfim, para diminuir, né, a ingesta desses pacientes, tá? A diminuição, muitas vezes, da atividade pode acontecer, a gente já comentou, que o paciente pode estar sofrendo uma lesão por sobrecarga, overuse. Então, essa lesão por sobrecarga, você tem que orientar esse paciente. Muitas vezes é o uso de material esportivo inadequado ou o treinamento realizado de forma inadequada. Então, muitas vezes, você precisa conversar com o personal trainer, conversar com o profissional que está dando orientação para esse paciente, para que ele faça uma adequação no seu treinamento, porque o paciente está apresentando dor anterior no joelho e vai precisar passar por uma readequação no seu plano de treinamento. A utilização de anti-inflamatórios e o uso da fisioterapia nós já comentamos aqui. E quando tudo isso é realizado e realizado de maneira adequada e acaba não funcionando, aí na falha do tratamento conservador, muitas vezes pode ser por um mau alinhamento ou alterações, né, mecânicas que esse indivíduo tenha, né, do próprio mecanismo extensor e da femoropatelar, você precisa fazer a correção. Se for uma patela alta, se for uma alteração com relação à tróclea desse paciente, enfim, se tiver uma alteração condral, né, que também requer o tratamento, estabilização, que requeram, por exemplo, a gente já comentou aqui, o paciente pode ter um corpo livre articular, pode ter uma lesão condral, pode ser necessário você fazer uma abordagem artroscópica, ou o paciente pode ter uma lesão no ligamento patelofemoral, pode ser necessário você fazer a reconstrução desse ligamento patelofemoral, se ele tem uma patela alta, reposicionar essa patela num lugar adequado, mesmo com relação à patela baixa, enfim. É necessário você fazer a correção desses outros elementos que estão alterados nesse paciente. E a luxação patelar, em caso de luxação, então, de patela, né, o tratamento cirúrgico pode ser feito por meio de realinhamento do mecanismo extensor, né, podendo ser proximal, ou ainda pode ser feito distal, ou pode ser feito uma correção
que muitas vezes os franceses gostam de chamar isso de uma cirurgia à la carte, né? Onde você vai procurar fazer o diagnóstico de quais são as áreas que estão comprometidas, e aí você, se a patela é alta, então vai ter que rebaixar, se essa patela é baixa, vai ter que elevar para uma posição normal, se o indivíduo tem uma alteração distal do mecanismo extensor, vai ter que fazer um realinhamento desse mecanismo extensor do ponto de vista distal, se ele tem uma insuficiência, né, uma ruptura do ligamento patelo-femoral, fazer uma reconstrução desse ligamento patelo-femoral, enfim, fazer um release, enfim, e na verdade várias cirurgias ou um conjunto de cirurgias que vai provocar esse realinhamento desse paciente. Então, e um reequilíbrio desse mecanismo extensor. Então, o realinhamento pode ser um realinhamento proximal, através de um release lateral, indicado quando existe contraturas nas estruturas laterais. É pouco usado de forma isolada hoje em dia, né? Então, você precisa realmente investigar de forma adequada quais são os elementos que participam disso. Então, antigamente, o pessoal ainda na época, né, nos primórdios lá da artroscopia e da cirurgia do joelho, era um procedimento até bastante simples, fazer um release lateral. Então, qualquer coisa, faz um release lateral, né? Mas isso por si só se provou depois com o tempo que você precisa, que à medida que a escola francesa participou de uma maneira bastante significativa, né, trazendo uma série de bases e conhecimento, também complementado pela escola americana, trazendo mais informações, e hoje o que se conhece sobre fêmur patelar, né, nos dá hoje uma exata dimensão de saber o porquê que os releases laterais eram insuficientes ou acabavam não funcionando para resolver os problemas das instabilidades femoropatelar. O avanço e rebaixamento, no caso do vasto medial oblíquo, né, nos casos de displasia, né, do vasto medial, para melhorar o braço de alavanca, então, muitas vezes você levando ele mais distal e reinserindo ele com maior tensão para dar uma maior tensionamento aqui, redirecionar esse mecanismo extensor, o release na parte lateral, né, alongamento de quadríceps quando existe o encurtamento do mesmo. E aqui mostrando, né, conforme preconizado classicamente, a liberação, o realinhamento proximal preconizado pelo Winston. Lembrar que pode existir sangramento aqui quando feito de forma aberta, até mesmo de forma artroscópica, então tem que se cuidar. O ideal é que também no pós-operatório você utilize aqui de compressão. Hoje em dia, né, esses procedimentos, eles, a maioria das vezes são realizados de forma minimamente invasiva através da artroscopia como um dos tempos cirúrgicos, né? Realinhamento, então, proximal, aqui ainda mostrando, aqui, por exemplo, reconstrução do ligamento patelo-femoral medial, aqui com túneis que passam através da própria patela e voltam a fixar aqui num ponto, né, um ponto ideal, que seria o ponto de inserção femoral do ligamento patelo-femoral, né, é o ponto de Schottler, que fica mais ou menos 1 milímetro anterior, ele fica aqui 1 milímetro anterior à linha cortical posterior do fêmur, tá? E ele fica em torno aqui de 2,5 distal. Então a origem fica distal à origem posterior do côndilo medial, né? E proximal ao nível do ponto posterior da linha de Blumensaat. Vocês veem aqui a linha de Blumensaat passando aqui, e esse ponto aqui, esse é o ponto adequado para fazer a fixação e a reconstrução do ligamento patelo-femoral, tá? Então, e hoje em dia também, já com a utilização de âncoras, né, você pode fazer, temos várias técnicas e modificações dessas técnicas, onde você pode fazer utilização, fixação com âncoras, não necessitando mais perfurar a patela. Antigamente até mesmo poderia fazer fratura de patela, ter áreas com enfraquecimento da patela pelos túneis. Hoje você pode fazer a fixação com âncoras aqui, pode criar áreas onde você pode fazer uma escarificação aqui para que haja integração. No caso, se você for usar
um semitendíneo, né, um grácil, para fazer a reconstrução do ligamento patelofemoral. Aqui a gente vê um trabalho de 92 do Dr. João Helera, lá de Porto Alegre, né, do Hospital das Clínicas, mostrando sobre uma técnica, né, para a reconstrução, né, do patelofemoral medial desse ligamento, né, nas luxações recorrentes de patela, né? Isso em 92, depois em 2004, novamente, né, no Arthroscopy, nova publicação também, falando aqui sobre reconstrução com semitendíneo, né, para instabilidade patelar crônica, né? Então, mostrando também aqui a importância de fazer a reconstrução desse ligamento patelofemoral. E ele, na época, fazia com esse túnel através da própria patela. Hoje, conforme a gente está comentando há pouco, pode ser utilizado com fixação, com âncoras, né, com parafuso de interferência para fazer a fixação. Enfim, são modificações da técnica que vocês podem ver de forma mais aprofundada na aula de femoropatelar. Aqui mostrando um exemplo, né, da reconstrução do ligamento patelofemoral, aqui fazendo a abertura na parte medial, aqui a parte lateral, a cabeça da fíbula, aqui preparando uma primeira perfuração, uma segunda perfuração. Aqui agora, depois de colocar o pino guia, o fio guia, daí você aumenta um pouquinho mais esse túnel. Isso é uma variação de técnica, esse é um material, né, preconizado para o uso pela Arthrex. Aqui então uma vista lateral, as duas perfurações, aqui a colocação então da âncora, aqui fixando uma das extremidades aqui no caso do semitendíneo, o grácil, aqui você fixando a outra âncora e fazendo a colocação da mesma aqui, né? Aqui você então repara para lá, aqui você vai colocar um gabarito para fazer a colocação do ponto que seria o ponto isométrico, o ponto ideal para você fazer essa fixação. Esse ponto você vai fazer uma incisão, vai preparar aqui esse local. Né? Então, nesse túnel você vai colocar depois um parafuso de interferência, que vai também servir. Aqui você passa pelo subcutâneo abaixo lá, e você vai buscar o enxerto, aí que estava reparado, aí você passou para essa porção aqui, e agora você vai fazer a fixação. Então, passou o enxerto por um túnel, né, e tracionando lá do outro lado, né, fez através do fêmur aqui, e aqui passou como um parafuso de interferência que vai fazer a fixação e está reconstruído o ligamento patelofemoral, dando esse reforço na parte medial. Aqui, agora, a parte com relação à trocoplastia, vou falar muito rapidamente. Existem casos, né, eu mesmo já vi vários casos onde os pacientes já tinham sido submetidos a uma gama enorme de tentativas com 10, 12 procedimentos prévios, tentativas de realinhamento, tanto proximal, com release, com realinhamento distal, com técnica do tipo Elm-Strilar, e o paciente continuava luxando, continuava com instabilidade. Então, por exemplo, esses pacientes tinham uma trócula extremamente rasa. E poderia continuar fazendo cirurgia aqui quantas cirurgias fizesse, e esse paciente continuaria com a sua instabilidade. Eu sei também que é um procedimento é um procedimento sério, porque você vai mexer na parte óssea. Talvez você também tenha que cuidar, porque você pode resolver o problema da instabilidade no paciente jovem, e quando você faz uma trocoplastia, por exemplo, eleva uma partezinha aqui, né? É uma trocoplastia por adição, você vai levantar uma parte lateral e colocar um
um calço, um fragmentinho ósseo aqui para manter mais elevado e vai dar um aspecto no côndilo lateral de fazer uma elevação naquela porção. E com isso você vai dar uma maior estabilidade aqui. O que não se sabe é que, quem sabe no futuro também pode acabar levando um aumento da pressão nesse lugar que você elevou aqui, pode, quem sabe, levar a um processo degenerativo, né, do ponto de vista com desgaste da cartilagem articular da fêmur-patelar. Mas isso, muitas vezes, então você vai ter que conviver com esse paciente, ou você vai tratar da instabilidade, né, ou então você vai ficar com medo das alterações degenerativas que possam acontecer no futuro. Mas é uma das propostas, é a troculoplastia. Ela não é muito realizada no nosso meio aqui no Brasil, com exceção de muitos dos que estiveram fazendo a sua formação lá nos serviços lá na França, né? Mas muitas vezes, em casos onde existe a necessidade, é um procedimento que tem que estar dentro do arsenal do especialista. Luxação ainda da luxação patelar, o realinhamento distal, conforme a gente já comentou. Aqui uma técnica, né, onde para você chegar e indicar um realinhamento distal, é fundamental que você tenha, né, uma avaliação de que existe um comprometimento em termos de alinhamento na parte distal. E aqui, mais uma vez, um TAGT alterado, né? Então um TAGT maior do que os 18 milímetros, você teria então indicação, né, quando tiver acima disso, mais de 20 milímetros, você teria uma indicação então de fazer um realinhamento também distal aqui nessa articulação. Tá? Esse realinhamento pode ser feito, né, conforme está sendo mostrado aqui nessa técnica. Isso você precisa fazer uma avaliação exata para ver quais são os problemas que o paciente tem, e muitas vezes você vai ter que associar procedimentos distais com release, com pregueamento medial do vasto medial, enfim, com reconstrução do ligamento patelofemoral medial, né? E lesões, né, do tipo lesões condrais, né, muitas vezes pode ser necessário você fazer tratamento para as lesões condrais, né? E esse tratamento pode ser desde uma regularização, um desbridamento, uma microfratura, tentando fazer com que, né, um ice picking, com que haja um sangramento e uma tentativa de uma fibrocartilagem para recobrir essas áreas de lesão cartilagínea, ou ainda mosaicoplastia, ou até mesmo procedimentos de transplante de cartilagem. E no caso ainda de lesões condrais severas, né, pode ser a necessidade de esses pacientes acabar evoluindo, né, ou para cirurgias do tipo uma facetectomia, né, onde você vai retirar a faceta ou parte da faceta que está comprometida, ou ainda a utilização de uma prótese patelofemoral, né, para pacientes então que têm uma baixa demanda. Outros problemas que também podem levar à dor no joelho, a dor anterior do joelho, são os processos inflamatórios, por exemplo, as tendinites. Tá? A tendinite patelar, o joelho do saltador, né, também conhecido como jumper's knee, né, joelho do saltador. Geralmente o paciente vai ter dor, né, na inserção proximal do ligamento da patela, então junto aqui do ápice da patela, que é essa porção mais baixa, que é o polo inferior da patela. Né. A etiologia geralmente é causada pelo excesso ou por um treinamento que é feito de forma adequada. Pode acontecer em atletas, né, que saltam bastante, seja no vôlei, no basquete, enfim, ou no futebol, tênis, corrida também, você pode ter esse tipo de queixa. Fisiopatologia, muitas vezes leva a gente a pensar numa alteração já crônica, uma tendinite crônica, que ela acaba, né, ela evidencia uma área de microlesões que vão acontecendo nesse tendão, na face posterior aqui do ligamento da patela, dessa parte tendínea aqui, com degeneração tecidual, com neovascularização, né?
E embora nos cortes, nos estudos na parte histológica, você não encontra, né, células inflamatórias. Na verdade, seria melhor denominado aqui, em vez de tendinite patelar, eu já comentei com vocês antes, uma tendinose, né, uma alteração então degenerativa já nesse tendão. O quadro clínico, o paciente vem com dor anterior no joelho, que pode piorar após a atividade física, né, pode começar de uma forma insidiosa, o paciente pode chegar com claudicação, pode evoluir com crepitação, com edema e pode chegar a uma fase, né, naquela classificação de Blasina, onde você já tem um comprometimento da performance desse indivíduo e até mesmo a ruptura do tendão você pode acabar tendo com a evolução desse quadro desses pacientes. Então aqui, né, eu havia comentado antes sobre a classificação de Blasina, né, nesse jumper's knee, nessas alterações então do que acontece ao nível do tendão. No estágio 1 da tendinite, você tem apenas dor. O paciente tem queixa de dor, que ela acontece, essa dor, só depois que ele faz a sua atividade esportiva. No estágio 2, é quando o paciente ele tem dor, que ela acontece durante e após a atividade esportiva, mas ele não está limitando ainda a performance dele. Ele consegue ainda jogar o seu futebol, ele consegue ainda, né, jogar o seu vôlei ou basquete, enfim. Mas quando ele chega e vai continuando esse processo, ele entra num processo no estágio 3. Nesse estágio 3, ele vai também ter dor, ou durante a atividade, depois que ele cessa a atividade, continua com dor ao nível do... Só que agora, nesse estágio 3, ele já começa a perder a performance. Ele já não consegue correr naquele tempo que ele fazia, ele já não consegue driblar, ou não consegue saltar, ou não consegue fazer aquilo que ele fazia antes. Então ele já tem uma diminuição da performance. E no estágio 4, é o estágio onde ele chega até mesmo à ruptura completa e incapacidade para o esporte, né? Então veja aqui, por exemplo, em atletas, né, que a gente está vendo aqui, né, no basquete, já ali no intervalo, enquanto tem alguns que estão na quadra, outros já estão lá, né, no banco ali, à disposição do treinador para entrar a qualquer momento, tá? E com o gelo, já fazendo uso do gelo direto em cima daquela, né, durante a própria atividade, né, e a sua performance esportiva. Então, nos saltadores, e aqui mostrando o uso, né, de um brace. Nós vamos falar sobre ele um pouquinho à frente, né? A gente já vai falar daqui a pouquinho sobre esse brace. Aqui a classificação da tendinite de acordo com os sintomas. Então, indivíduo com esses quadros de tendinite, né, ou mais especificamente, né, da tendinose, né, que por essas alterações degenerativas, na verdade, você tem assim, quando o indivíduo não tem dor, você pode classificar com relação aos sintomas que ele está no estágio 0. Se a dor ela for rara, que não restringe a atividade esportiva, você vai dizer que ele está no estágio 1. Se ele tiver uma dor moderada durante a atividade esportiva, mas ainda sem restrição no desempenho esportivo, tá? Você coloca ele nesse estágio 2. No estágio 3, ele tem dor com pequena restrição qualitativa e quantitativa no desempenho dele, tá? E no estágio, ele está no estágio 3. No estágio 4, a dor dele é severa, tá? E ele tem severa restrição também, e o desempenho esportivo dele cai de forma importante. E no estágio 5, a dor já acontece durante as atividades de vida diária desse indivíduo. E atividade esportiva, então, nem pensar, é impossível. Isso foi descrito agora em 2002, essa classificação de acordo com os sintomas, né, por Ferretti, Camerucci e Morelli. Aqui ainda com relação a esses processos, né, de tendinoses, aqui sob o título lá de tendinite, nós temos os exames, geralmente a radiografia ela é normal e a ultrassonografia pode mostrar um aumento de líquido naquela região. Então aqui nós vemos um tendão, aqui nós vemos a patela, nós vemos o tendão patelar, o ligamento da patela aqui, né? E aqui a gente vê um caso já com áreas, né, hipoecóicas aqui, com alteração então na constituição desse tendão.
E olha aqui com aspecto, né, aumentado de tamanho aqui. Então, aqui a gente já vê esse quadro de tendinose aqui, visto na ultrassonografia. Outro exame também que pode ser utilizado para se diagnosticar essas alterações é que nós temos a ressonância magnética, né? Então, uma ressonância magnética dessas tendinites, né? Então, nós vemos aqui a alteração, o nível, veja aqui o tendão, o ligamento da patela, ele deveria estar nessa espessura que ele vem vindo aqui embaixo. Veja como ele aumentou essa sua, né, ele aumentou de volume aqui, e existem áreas aqui com maior quantidade de líquido nessa região. Aqui também a gente vê essa área, né, de edema. Então esse é o mesmo joelho nesses 3 cortes, né? Aqui a gente vê logo junto da patela, junto da área, né? Aqui está a parte do tendão quadricipital lá acima e abaixo seria o ligamento da patela, o tendão patelar. Veja que essa área está bastante comprometida, né? E aqui um outro corte, aqui um corte axial, né? Onde você vê também, junto do ápice da patela, do polo inferior da patela, a área, né, que está comprometida. Então, você muitas vezes, depois a gente vai falar na parte da cirurgia, onde hoje em dia o ideal é você fazer a retirada daquele tecido, que é um tecido que está comprometido, que está com aspecto, né, degenerado, alterado. Aqui nós vemos também aqui são agora outros casos, aqui 2 outros casos diferentes, né, mostrando também alteração, essa diferença na espessura do ligamento da patela aqui, né, logo abaixo do ápice da patela, aqui nessa região que está alterado, e aqui também se observa essa alteração também com presença de líquido ali naquela região. O tratamento dessas tendinoses, né, então basicamente é tratamento com a fisioterapia, com a cinesioterapia. O objetivo é melhorar as propriedades mecânicas desse tendão, né? Então através de um treinamento seletivo. Hoje em dia representa o padrão ouro de tratamento, né, para esse joelho do saltador ou para o jumper's knee. Então, vai se basear numa prática de diferentes tipos de exercícios musculares, exercícios isotônicos, isométricos, isocinéticos e excêntricos, e principalmente, ou particularmente, a atenção é dada para os exercícios excêntricos, então, né? Onde o indivíduo, então, vai procurar se exercitar de forma excêntrica esse joelho, e está indicado, no caso desses exercícios excêntricos, em qualquer fase da patologia, tanto sozinho como também associados com outros tipos de exercícios, tá? O uso de anti-inflamatórios é questionado e nem é justificado, porque, conforme já se comentou anteriormente, não se observou processo flogístico, né, de células inflamatórias na região desses tendões, pelo menos nessa fase mais avançada, né, não naquela fase inicial, né, que é no início que o paciente começa a sentir esse processo, mas nas fases onde esse indivíduo ele chega para tratamento é quando ele já tem uma perda na sua performance, ou seja, quando já aparecem alterações, né, nodulares no próprio tendão, aumento de volume, né, área endurecida nessa. Então não existe indicação nessa fase de você utilizar dos anti-inflamatórios. Muitas vezes o anti-inflamatório, talvez o efeito analgésico, muitas vezes, que é mais visto do que propriamente um efeito antiflogístico ou anti-inflamatório propriamente dito. E os alongamentos, né, de toda a cadeia do membro inferior, não só do joelho, mais uma vez tratando, né, de todo esse membro inferior, incluindo também o pé, tornozelo, quadril, né, e pelve e coluna. Aqui o tratamento, né, em termos aqui dos exercícios de agachamento, exercícios, né, de alongamento, né, dos hamstrings, né, aqui de alongamento da musculatura quadricipital, exercícios excêntricos, né, e o uso, após o uso também com gelo, depois dos exercícios de alongamentos. A órtese, eu disse para vocês que nós íamos falar um pouquinho sobre a órtese. Aqui está a famosa órtese infrapatelar, que muitas vezes se
a gente consegue observar em jogos, né, pela televisão, em atletas de alto desempenho, né, o uso de cintas elásticas ou faixas ao nível do ligamento da patela, que muitos atletas acabam utilizando. O objetivo seria para reduzir a sintomatologia dolorosa que esses atletas já têm, né, apesar de ter sido documentado, né, para ser usado, né, para reduzir os estresses insercionais aqui, a eficácia real ainda nunca foi, né, totalmente demonstrada, né, pelo uso desses materiais, dessas ordens. Com relação à cirurgia, que eu havia já adiantado um pouquinho para vocês, alguns minutos atrás, cirurgia hoje, então, consiste em você ressecar aquela região espessada do ligamento, né? E quando muitas vezes essa área espessada ela for muito grande, muitas vezes você precisa fazer um reforço, né, desse ligamento, utilizando de outras estruturas, como semitendíneo, grácil, ou até mesmo de partes, né, sintéticas, para dar um maior reforço, para evitar que haja uma ruptura, né, por uma insuficiência, porque o tecido sadio é um tecido que ficaria comprometido e a exigência grande naquele nível, quando nós estamos falando aqui do ligamento da patela. Tá? Então, quando não houver sucesso com o tratamento conservador, aí você vai indicar o tratamento cirúrgico. E outras causas, as bursites, né? Então, também nós temos causas de dor no joelho, bursite. O nosso tema é dor anterior no joelho, né? Mas existe uma série de bursas aqui no joelho, também na parte posterior, tem bursa junto do semimembranáceo, tem bursa lá no outro lado, né? Junto do tendão do poplíteo, tem bursa junto à pata de ganso, por exemplo, que é na porção anteromedial do joelho, a gente já podemos colocar dentro desse título de dor anterior do joelho. E também a bursa, aqui nós temos, no caso, a bursa pré-patelar, aqui, essa de número 2, né, que fica na frente da patela. E nós temos a suprapatelar, aqui acima. Nós temos a bursa infrapatelar superficial e a infrapatelar profunda, que fica atrás, o que limita aqui é o ligamento patelar, o tendão patelar. E aqui nós temos, se essas bursas estiverem inflamadas, o paciente pode referir com dor. Né? Então, por exemplo, uma pré-patelar, aquela bursa que fica na frente da patela, ela fica num espaço virtual ali, né? Ela fica colabada, mas quando você tem um processo inflamatório, ela vai aumentar de volume, vai aparecer um aumento de volume na parte anterior da patela. Acontece em pacientes ou pessoas que ficam muito tempo ajoelhados, ou pela profissão, ou pelo esporte. Casos agudos, né, o indivíduo pode ter edema, pode ter dor, pode ter líquido no interior dessa bursa. Pode também ficar subagudo, pode ter edema também nessa região. E isso pode dificultar um pouco do diagnóstico. A infrapatelar superficial, essa que fica mais abaixo aqui, né? Então ela é mais rara, tá? É uma bursa pré-tibial, localiza-se à frente da tuberosidade aqui da tíbia. Tá? Então, também indivíduo que joga bastante, também como goleiro, que tem trauma nessa região, né? Então ele também pode apresentar uma bursite infrapatelar superficial ou profunda, que fica atrás do ligamento da patela aqui, com dor, mesmo com o quadríceps relaxado aqui, com o joelho estendido. E a bursite ao nível da pata de ganso, que é causada muitas vezes por um desequilíbrio entre a musculatura do quadríceps e dos isquiotibiais, e o ideal é você fazer a correção do equilíbrio muscular. Isso com a fisioterapia você consegue muito bem, realizando de forma adequada aí o reequilíbrio da musculatura entre o quadríceps e os isquiotibiais. Para finalizar, o nosso último slide aqui mostrando, né, uma bursite, veja, na parte anterior do joelho, né, provavelmente aqui uma bursa, a patela deve estar aqui acima, essa aqui deve ser uma bursa infrapatelar superficial, veja, com aumento de volume aqui nessa região. O paciente pode ter dor, pode ter alteração da sensibilidade, pode ter aumento de volume, como a gente disse. Aqui uma bursite ao nível da pata de ganso, né? Então o paciente vai mostrar a área em que ele sente mais dor,
Enfim, é isso que a gente tinha para comentar sobre dor anterior do joelho. Muito obrigado.